bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nosso assunto é sinonímia e coesão. Coesão nós já vimos um pouco sobre nas últimas aulas, mas o que será que é sinonímia? Vamos lá? Realizar as nossas tarefas do LIP hoje, da página 19 até a página 21, é muito importante que nós entendamos um pouco sobre o conceito de sinonímia. O que é sinonímia? Coesão nós já conhecemos nas nossas últimas aulas, que é quando a gente fala sobre a coerência de um texto, sobre a troca de palavras sem mudar o sentido, né? O que será que essa sinonímia tem a ver com a coesão, em relação a tudo que nós já aprendemos? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito para depois nós realizarmos as atividades. Vamos lá. Então, o que é a sinonímia? A sinonímia é as particularidades das palavras que são sinônimas. Ou seja, o que é sinônimo? São quando duas palavras diferentes têm o mesmo sentido. Então, quando a gente está falando de sinônimos e sinonímia, nós estamos falando da relação de sentido entre duas palavras. Ou seja, duas palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Mesmo que eu realize a troca de uma palavra no meu texto, eu não vou mudar o sentido. Então, quando a gente estava estudando sobre os pronomes, em que nós realizamos, às vezes, algumas trocas para que um texto não fique repetitivo, então a gente troca um nome de uma pessoa por um pronome, para que o nosso texto fique mais fluente, em que ele não fique com muitas palavras iguais, para que não fique um texto cansativo, nós também podemos realizar a troca por algumas palavras em que tenham o mesmo sentido e significado. Ou seja, vamos usar alguns sinônimos para que o nosso texto ele fique mais fluente e que ele tenha uma coerência, que é o que nós não podemos esquecer em momento nenhum. Então, quando eu vou escrever um texto, eu preciso me atentar na escrita, na repetição de palavras. Eu posso realizar a troca por pronomes ou até mesmo outras palavras, mas nunca esquecer sobre a coesão, a coerência do texto. Porque não adianta nada eu querer trocar uma palavra, mas uma palavra que não tenha nada a ver. E eu mudar o significado e o sentido. Meu texto pode ficar, em vez de mais claro para a pessoa, ficar mais confuso. Então, é muito importante que o texto tenha harmonia, mas que tenha sentido. Então, aqui eu coloco para vocês alguns exemplos do que é o sinônimo, né? Que são duas palavras distintas, mas que têm o mesmo sentido. Como, por exemplo, belo e bonito, brado e grito, bruxa e feiticeira, calmo e tranquilo, carinho e afeto, carro e automóvel, cão e cachorro, casa e lar, dentre tantas outras palavras que também são sinônimos. Aqui são apenas alguns exemplos, como um que nós usamos muitas vezes. Algumas pessoas falam oi, outras falam olá. São palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido, né? O mesmo significado, o mesmo objetivo. Ou seja, são palavras sinônimas. Então, se eu realizar a troca, se eu usar uma ou outra, a pessoa vai entender o que eu estou querendo dizer, ok? Agora que nós já conhecemos o conceito de sinonímia, vocês vão realizar as atividades do LIP, da página 19 até a página 21. Vocês vão pausar o vídeo e depois de concluir as atividades, vocês vão voltar aqui para realizar a correção. Então, vamos lá? Aceitem o desafio, tentem fazer sozinhos e depois vamos continuar. Vocês já realizaram as atividades, nós vamos no item palavras de cá para lá para realizar a correção. O primeiro exercício da nossa aula de hoje, vocês tinham que ler o trecho de uma notícia para depois responderem as questões. Então, vamos lá. Essa notícia ela fala sobre a presença de água na Lua. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu a sua superfície ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. A crosta pode até ser inóspita e poeirenta.
Mas é só cavar um pouco para que a história seja outra. É o que sugere um novo estudo publicado na revista Nature. A pesquisa indica que há muito mais água enterrada no manto do nosso satélite natural do que imaginávamos. Então, depois da leitura da nossa notícia, nós tínhamos a questão A, que perguntava o que essa notícia tinha em comum em relação ao poema que nós lemos numa das aulas anteriores, do Paulo Leminski, né? Então, vocês tinham que pensar a relação. Tinha algo parecido entre a notícia e o poema? Tinha algum significado, o assunto? Então, era sobre isso que vocês tinham que refletir. Então, que vocês tinham que pensar? Que tanto no poema quanto nessa notícia, o assunto é o mesmo. Ou seja, eles falam tanto da água como da lua. Eles usam uma história diferente em cada uma das informações, claro. Como no poema, ele está falando em específico da lua e da água de uma maneira simples, né, e objetiva, que é o caso do poema visual. Já aqui nós temos uma notícia, onde traz mais informações. Porém, o assunto principal, o foco dos dois gêneros literários que nós vimos, fala da água e da lua. Então, aqui no item A, vocês poderiam formular a resposta de uma outra maneira, porém, vocês tinham que focar que as duas falavam da água e da lua, ok? Já na alternativa B, nós sabemos que os textos eles falam de um mesmo assunto, água e lua, porém, estava perguntando agora a relação entre a lua e a água em cada um dos textos. Então, aqui vocês tinham que perceber que lá no poema do Paulo Leminski, quando a gente fala da lua e da água, ele fala especificamente, ele foca bastante sobre o reflexo da lua na água. Inclusive, um dos exercícios que nós realizamos era de uma imagem que a lua estava bem escura e tinha o reflexo dela na água, né? Foi a imagem que nós escolhemos para representar o poema. Então, o foco do poema era falar sobre o reflexo da lua na água, sobre mais uma questão visual. Já nessa notícia que nós acabamos de ler, ele está falando sobre um fato, ele está divulgando um estudo, né, sobre a existência da água na lua. Então já é um outro objetivo, um outro foco. Ele não está falando só do reflexo, ele está falando sobre a existência que a água tem na lua, ok? Já na alternativa 2, está pedindo para reler um dos trechos e observar as palavras que estão destacadas, ou seja, as palavras que estão mais escuras. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. Então, na alternativa A, vocês tinham que colocar a qual superfície o texto está se referindo, ou seja, a sua superfície. Qual superfície estava falando? O foco era da Lua, então nós estamos falando da Lua. Então, a superfície que está falando, a superfície da Lua, ok? Na alternativa B, nós tínhamos algumas definições de um dicionário sobre a palavra superfície, em que mostrava algumas variações da mesma palavra, ou seja, da família dessa palavra, né? Então, a gente tinha aqui superficial, que é quando se refere à superfície, pouco profundo, sem profundidade, sem seriedade, leviano. Superfície, extensão de uma área limitada, a parte externa dos corpos, ou aparência, aspecto exterior, características diretamente observáveis, algo ou alguém de uma situação. Superfluidez, propriedade que o hélio líquido apresenta de uma temperatura muito baixa, sua viscosidade torna-se praticamente nula. E supérfluo, diz-de ou que é demais ou inútil por excesso. Então, aqui nós vimos o quê? Que nós temos várias variações da palavra superfície, porém, o significado, o sentido dela pode mudar de uma palavra para outra. Então, é isso que está querendo mostrar aqui nesses lembretes de um dicionário. As palavras, elas podem até serem escritas de uma maneira muito parecida,
Porém, isso não quer dizer que elas têm o mesmo significado e o mesmo sentido, ok? Nós vimos no exemplo agora há pouco que palavras completamente que são escritas diferentes podem ter o mesmo sentido e significado. E pode acontecer o inverso. Palavras que são escritas muito parecidas, nós já vimos, inclusive, palavras que às vezes mudou apenas uma letra e muda completamente o sentido e o significado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, era observando essas definições que vocês tinham que ver qual delas era a que melhor iria definir a superfície que nós estamos falando lá no texto. Se era a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta. A mais adequada é a que está falando sobre o contexto, que está falando do contexto da notícia, é a superficial, né? Está falando da superfície, pouco profundo, sem profundidade. Ou seja, era essa primeira definição que melhor definia a palavra em relação ao sentido que o texto estava trazendo para nós. Então, vocês poderiam colocar a número 1, ou vocês poderiam colocar a definição de superficial. Aí, vocês poderiam escolher como vocês iriam apontar. Porém, é importante vocês colocarem que essa primeira definição, essa primeira parte, é a que representava melhor o contexto da notícia. Na alternativa C, nós tínhamos uma expressão na nossa notícia que era solo lunar, que poderia ser considerado equivalente à palavra superfície ou oposta à palavra superfície. Ou seja, quando nós estamos falando solo lunar, o que é o solo? O solo é o chão, né? Nós estamos pensando na parte que nós encostamos. O solo lunar, ou seja, como se fosse o chão da Lua. Estamos falando da superfície, né? A superfície que ele conseguia enxergar era exatamente esse solo. Então, por isso que a primeira questão é a que está mais correta, desculpa. Quando a gente fala do oposto, a gente está falando algo completamente diferente. E o solo é a superfície visível. Ou seja, a relação era essa. Você falar que o oposto estaria falando de uma outra parte. E não, ele estava falando do chão da Lua, né? Mais específico, mais correto falar do solo lunar. Na alternativa D, estava pedindo para conversar com os colegas professores. Como a gente não está podendo ter esse momento, né? Vocês iriam colocar a opinião de vocês. Ou, como eu sei que alguns de vocês, às vezes, fazem a lição junto um com o outro pela internet, né? Estamos conversando pelo Skype, pelo celular, não tem problema nenhum. Vocês tinham que conversar e tentar entender por que o autor do texto ele usou a expressão equivalente para se referir à superfície da Lua. Então, por que ele realizou uma troca de palavras no texto? Então, é tudo isso que a gente vem conversando em todas as nossas últimas aulas. Ele realizou essa troca para evitar a repetição da palavra superfície. Então, para não ficar falando superfície, 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 ele colocou a palavra equivalente. Então, ele usou uma outra palavra, ele não mudou o contexto e o sentido da notícia dele, porém tornou que o texto dele ficasse mais fluente e não ficasse muito repetitivo e cansativo. Então, ele realizou a troca para evitar a repetição da palavra superfície. Então, foi esse o objetivo que ele teve. Já na nossa tarefa 3, nós tínhamos uma frase que foi retirada da notícia, que era: o astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Ou seja, vocês tinham que reescrever a frase, só que substituir a palavra magnífica por um sinônimo. Ou seja, vocês tinham que trocar a palavra, mas vocês não poderiam mudar o sentido do texto, não poderiam mudar o significado dessa palavra. Então, como que a gente vai saber uma palavra sinônimo? Se eu não sei uma palavra sinônimo, eu posso pesquisar no dicionário. Geralmente no dicionário ele aponta para nós algumas palavras que têm o mesmo sentido ou significado. Então, na hora de reescrever a frase, vocês iriam escrever o início igual, e na hora que chegasse na palavra magnífica, vocês poderiam usar uma variação. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos que vocês poderiam usar, como espantosa, então ficaria espantosa desolação, estupenda, maravilhosa. Então, vocês poderiam trocar essas palavras, porque todas essas mostram que o mesmo sentido de falar que é algo incrível, que é maravilhoso, ok? Se vocês usarem alguma outra variação,
depois me mandem lá no Skype ou por e-mail para eu ver as opções que vocês trouxeram também, tá bom? Mas eu coloquei aqui algumas. Se vocês usaram alguma dessas, está correto. Não que existam só essas, ok? Antes do nosso exercício, nós temos aqui um lembrete que é muito importante realizar a leitura de todos, em que está falando que em um texto, o uso de sinônimos para se referir a um termo já dito, além de evitar a repetição, ele permite a continuidade do tema. Para evitar a repetição, é possível substituir uma palavra por uma expressão equivalente, contribuindo para o autor de texto apresentar mais informações. Observe, então aqui a gente tem um exemplo. Na Lua, há muito mais água do que se imagina. Pesquisadores realizaram essa descoberta analisando a crosta do único satélite da Terra. Então, olha aqui, ele usou uma variação. A Lua, ela não é o único satélite da Terra? Então, para não falar assim, da crosta da Lua, ele colocou uma outra referência, uma outra escrita, mas que se refere à mesma palavra, ao mesmo objetivo, o mesmo tema do nosso texto. Então, ele usou uma variação, porém, se a gente pesquisar qual é o único satélite da Terra, a Lua. Então, é o mesmo sentido. Só que ficou um texto mais rico, né, mais completo e não ficou repetitivo. A expressão único satélite da Terra refere-se à palavra Lua. Seu uso evita repetição e também ele fornece mais informações ao leitor. Então, além de tornar o nosso texto mais amplo, ele mostrou um novo conhecimento também. Então, ele tirou algo que ficaria repetitivo, cansativo para o leitor, e ainda por cima deu uma informação a mais. Então, é isso que está mostrando aqui. Que fica ciente que a Lua é o único satélite da Terra. Então, ele contribuiu ainda mais com as informações. E na última questão, na tarefa 4, vocês tinham que reler o trecho da notícia presente na questão 1, e vocês tinham que falar qual é a expressão que pode ser usada para substituir a palavra Lua. Então, o nosso exercício 4 está falando especificamente dessa última frase do nosso texto, da nossa notícia, em que o autor ele não colocou de novo a palavra Lua. Para se referir à Lua, ele usou a expressão satélite natural. Então, essa referência, essa troca que ele fez, ele trocou para não repetir de novo a palavra Lua, como todos nós já sabíamos que o texto inteiro estava falando especificamente da Lua, então ele trouxe que satélite natural, então ele fez essa troca. Então, vocês tinham que responder que ele usou a expressão satélite natural para substituir a palavra Lua. Ele realizou a troca, mas ele não mudou o sentido. O texto dele continuou com o mesmo sentido, ficou um texto coerente. Então, perfeito. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, não esqueçam de me mandar mensagem. Pode ser através do meu e-mail, que eu sempre deixo no final do vídeo, ou pelo Skype. Um beijo a todos vocês, espero que todos estejam bem. E se precisarem, contem comigo. E até a próxima aula. Beijos!